Estamos aqui para o nosso terceiro episódio do Excellence Cast. E hoje o assunto vai ser muito bacana. Beleza. Beleza e saúde. Tá preparado? Bora. Pega o café Pega o seu chá. e venha conosco que hoje o negócio vai ser muito bacana. Vamos começar falando da seguinte forma. Falamos muito aqui que saúde de dentro para fora é muito importante. Mas e a saúde de fora para dentro? Será que gera alguma importância no seu interior? Qual é o impacto da sua saúde e da sua estética na sua performance e na sua qualidade de vida? Na sua autoestima. É sobre isso que nós vamos conversar hoje. Exato. O nosso convidado hoje, ele é especialista em beleza. Ele é. Feminino ainda. Ele é bonito. Ele sabe levar a beleza pra mulher. Natural da Paraíba, veio para Goiânia com 12 anos de idade, desde muito novo se tornou cabeleireiro e hoje tem mais de 20 anos de profissão. Nossa. Especialista em colorometria, especialista em visagismo e corte e agora se tornou empresário. É sócio proprietário de um dos salões mais renomados de Goiânia, Arte Blanc. Quem é o nosso convidado? Tássio. Seja muito bem-vindo, Tássio. Obrigado, gente. Muito obrigada por você estar aqui. Eu quem agradeço. Com o carinho, a confiança. Tássio, para a gente começar esse bate-papo nosso, né? A gente queria entender um pouquinho do Tássio raiz, do Tássio lá de trás, né? Contar um pouquinho quem foi o Tássio, sem ser o que ele é hoje. Você falou aqui que você veio lá da Paraíba, né? Sim. Então você veio pra cá com 12 anos de idade. 12 anos. Então vamos começar o seguinte. Que cidade que você veio lá da Paraíba? Conta essa história pra gente aí. Como é que você veio parar aqui? Gente, então, eu nasci no interior, assim, muito pequeno da Paraíba. Chama-se Brejo do Cruz. É um interiorzinho, inclusive é a cidade do Zé Ramalho. Ele nasceu e se criou lá. Só tem artista. Somos então. conterrâneos, só artista. Então, top. E eu sempre fui um menino muito sonhador. Lá, com poucos recursos, né? Eu sempre falava que eu queria ser um cabeleireiro de sucesso. E que para isso eu precisaria sair de lá. Desde pequeno, então, você Desde tinha interesse. pequeno eu tinha isso. Então, antes dos 12 anos, você já queria ser cabeleireiro? Já queria ser. Minha mãe fala que quando eu tinha uns 5 anos, eu não podia ver um cabelo solto, que eu ia lá e ia mexer no cabelo e o povo falava pra ela, esse menino vai ser cabeleireiro. Do nada, você já não tinha nenhuma inspiração, ninguém de referência, você Ninguém. já sozinho. Eu falo que foi Deus, Foi né? Deus. É dom, né? Desde criança. Exato. Então, aos 12 anos, meu tio veio morar em Goiânia e eu pedi pra minha mãe me deixar vir com ele. E aí eu vim, cheguei aqui, fui estudar, né? E vender pano de prato. Na época, eu estudava de manhã e trabalhava à tarde, vendendo pano de Tá prato. vendo que não é fácil chegar onde chega, não. Todo Não. mundo começa lá de baixo, né, Tássio? Dê o verdade. primeiro passo pra depois você dar os outros passos. É isso. Então você vendia pano de prato? Vendia pano de prato. Na rua? Na rua. É mesmo? Sim. Ia passando uns barzinhos assim pra vender pano de prato? Na verdade, eu trabalhava mais em feiras, né? Ah, tá. E aí vendia à tarde e de manhã estudava. E um dia, passando em frente a um salão, tinha uma plaquinha, precisa-se de escovista. Nossa. Eu entrei e pedi um emprego, né? E aí a moça me olhou e falou assim, mas você é muito novo, as clientes não vão deixar você trabalhar, você fazer o cabelo delas. E foi assim, aí eu falei assim, mas me dá uma oportunidade, né? Tinha muita vontade e não tinha oportunidade lá no Nordeste. E aí ela falou, então vem fazer um teste. Passei no teste, que eu já escovava muito bem. E foi aí que eu comecei, gente. Isso foi em Goiânia, então? Em Goiânia. Você lembra o nome desse salão? Seu primeiro? Chamava Cláudia Mendes. Cláudia. Fantástico. E nesse tempo aí, teve assim, você já entrou, o pessoal foi confiando em você ou não? Teve assim... Não, é um desafio, né? Acho que todo lugar, quando você começa, até as pessoas conhecerem seu trabalho. Então, assim, foi um desafio. Mas eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa. Então, assim, eu faço amizade muito fácil, sou carismático. E elas foram gostando e me deixando fazer o cabelo delas. E foi aí que eu comecei. Aprendi muito com essa minha patroa, né, na época. E, assim, eu só tenho a agradecer a minha trajetória. Sou muito orgulhoso de toda essa trajetória. Tenho orgulho da minha história. E é isso.
fantástica, assim, igual, por exemplo, essa trajetória toda, assim, você vê que você mesmo acreditou em você e foi investir. Foi de lutas, né? Mas hoje eu falo assim, eu ainda não cheguei aonde eu quero, mas eu sinto que eu tô no caminho. Teve algum momento de dificuldade, assim, você falou assim, não, agora chega, eu tô no caminho errado, isso aqui não é meu, não quero desistir. Olha, na profissão não, né? Mas os desafios que veio com ela, porque ao longo da vida, acho que a gente vai passando por dificuldades, por problemas, que aí você pensa em desistir, mas não pela profissão, porque é algo que eu amo. Então, assim, hoje eu não me vejo fazendo outra coisa, a não ser cuidando da beleza. Esse ponto que você tocou aí é muito importante, que todo mundo fala que faça alguma coisa que você ama. Sim. E eu nunca entendia isso, né? Falei assim, por que as pessoas falam isso, né? Faça uma coisa que você ama, porque todo sucesso carrega várias dificuldades, várias pedras ali. Se você não gostar muito do que faz, você desiste no meio do caminho. Exatamente. E eu acho que, como toda profissão, você tem desafios, mas você precisa saber se é aquele caminho mesmo que você quer percorrer. Porque não é fácil. Você, como médico, você deve saber que aí durante a sua carreira não foi fácil você chegar onde você chegou. Mas você ama o que você faz. Então não é uma obrigação, né? Você tá ali porque você ama. Então eu não desisti por isso. Bacana, muito bacana. Tássio, assim, nessa trajetória sua, você teve algum momento, você fala assim, ó, agora chega, agora não dou conta disso aqui mais não. Apesar do amor, o amor não tá pagando as minhas contas, o amor não tá dando conta de me sustentar, né? O amor não tá comprando a comida. Ainda mais que agora você é empresário também, Sim. né? Então tem os dois ali. Sim. Como que foi se teve isso na sua vida, né? E como é que você rompeu isso? Você chegou a pensar em fazer outra coisa em paralelo até que as coisas do seu amor comecem a dar certo ou não? Você nunca passou por isso? Passei, com certeza. Eu trabalhei 10 anos num salão muito conceituado em Goiânia. Chama Le Salon. Então, na época, eu fui assistente por 2 meses lá, mas já era profissional, só que a vaga que tinha era de assistente. Então, eu ganhava muito pouco. E aí, eu conversei com eles e pedi para passar para profissional. E mesmo passando para profissional, eu ganhava menos do que quando ganhava como assistente. Por quê? Porque eu não tinha uma clientela ainda. Então, até eu formar essa clientela, eu precisava passar por algumas dificuldades. E chegou um ponto que eu falei pra minha mãe, eu não tô aguentando mais, eu vou desistir, eu vejo todo mundo trabalhando e eu não tô trabalhando, e minha mãe, assim, sempre foi uma pessoa que me deu muita força e me apoiou muito em tudo que eu quis fazer. E ela falava, meu filho, você vai conseguir, se Deus te colocou lá, então fique lá, que vai ser lá a sua bênção. E assim foi, mas teve dias assim, pra ser muito sincero, que eu acho que ninguém sabe dessa história lá no Le Salon, a gente passando por muita dificuldade financeira, e teve dia de todo mundo estar almoçando e eu sair para falar que ia almoçar fora e dar a volta no quarteirão enquanto era a hora do almoço, porque eu não tinha o que comer. E eu ganhando muito pouco. Então o que eu fui fazer? Fui atender fora, atender em domicílio, na época, para fazer um extra, né? Então teve toda esses problemas, esses percursos no meio do caminho, que eu acho que em toda profissão tem algumas dificuldades, né? Mas assim, eu agradeço você abrir isso conosco aqui, com o nosso público, porque isso as pessoas às vezes acham que as coisas acontecem com muita facilidade, né? Então, Inspirador, né? Então, todo mundo passa por dificuldade. Então, só não tem sucesso quem desiste antes. Né? Exatamente. Então, a gente sempre fala isso. E assim, esse momento lá da dificuldade, que não tinha dificuldade até para comprar comida, né? Quando foi que a chave virou? Como é que foi assim? Nossa, agora começou a dar certo. Cara, como eu te falei que eu fazia esses atendimentos fora, eu fui postando muito antes e depois. Então eu fazia uma transformação, né? De um cabelo que estava de um jeito, então eu transformava esse cabelo e fez esse antes e depois. E aí eu fui começando a ter mais clientes.
Só que mesmo assim, fazendo esse antes e depois, só aparecia cabelos muito manchados, cabelos, tipo, muito estragados pra eu transformar. E eu falei, Senhor, se essa é a minha missão, tá tudo certo, vamos lá. Vambora. E aí eu comecei a ganhar mais dinheiro. Eu lembro quando eu recebi minha primeira quinzena de R$ 3.000, falei, meu Deus, o que é isso? Nunca imaginava que eu iria ganhar R$ 3.000 na vida. Nossa. Que bacana. Você entendeu? Gente, isso não tem muito tempo. É o quê? 12 anos atrás. Que bacana. Né? Então, assim, hoje eu vejo e sinto orgulho, sabe? Sou grato por isso. Porque talvez se eu tivesse tido um caminho muito fácil, acho que quando você consegue as coisas fáceis demais, você não valoriza tanto, né? Então você começou, a sua virada de chave foi corrigindo o erro dos outros. Exatamente. Bacana, né? Tá vendo? Então, Isso. se você não sabe por onde começar, comece a consertar coisas que alguém estragou. É isso? É isso. E quando a gente fala de beleza, né? Não, e eu acho que a história do Tassi, ela é muito inspiradora para todo mundo, sabe? Então, quando ele começa contando, ele não fala muito isso aí. Eu já falei para ele que tem que falar isso no Instagram. Tem que falar no Instagram dele, tem que contar, porque ele tá inspirando um Não monte de gente. contava, porque hoje nós vamos puxar a língua dele aqui, ele vai falar tudo. Mas, gente, é porque assim, muita gente interpreta como um vitimismo. Então, hoje em dia, você tem que saber muito com quem você se abre, com quem você fala, né? E assim, eu sei o que eu vivi, sou grato pela minha história, não tenho vergonha dela, mas eu não abro pra todo mundo porque eu acho que não convém, né? Acho que você falou uma coisa muito séria aí, que é a questão do vitimismo, né? Então, tem pessoas que relatam o sofrimento de uma forma como se estivesse reclamando daquilo, sim, né? Sim. E tem gente que conta aquilo com orgulho pelo que passou. Sim. Então, eu acho que todos nós temos histórias, né? Então, essa história de construção, ela tem que ser muito orgulhosa. É a sua Sim, vida, né? exato. Então, você lutou e você venceu na sua carreira, na sua profissão, através desses degraus, desses desafios que você foi Sim. passando. E falando em desafio, vamos mudar um pouquinho de assunto aqui, tá? Depois a gente volta mais na sua história, mas você passou por uma transformação recente aí com a sua saúde, né? Com um processo de emagrecimento, foi isso? Me conta essa história aí, como é que foi isso? Por que você fez isso? Gente, então, eu tava com quase 100 quilos, né? Eu acho que a gente, às vezes, em algumas fases da vida, você vai se deixando, se perdendo no meio do caminho. Eu sempre fui uma pessoa muito vaidosa, até porque eu lido com beleza, então eu acho que a gente vende a nossa imagem. Só que tem lugares e pessoas que às vezes você vai se deixando levar e você entra em um lugar que, quando você percebe, já é tarde demais. Então eu me deixei aí, eu digo que eu estava como se eu tivesse me abandonado. Eu estava chegando a 100 quilos e eu não estava vendo. Eu me olhava no espelho e eu me via magro. Você acredita? Então, assim, eu fui me deixando levar. Isso é uma coisa que acontece com muitas pessoas, né? Então as pessoas, elas começam, o organismo da gente, ou a mente da gente, vai distorcendo a nossa imagem. Total. A favor ou contra, né? Porque tem gente que é o contrário. E vai acomodando, né? Isso acontece muito no consultório Sim. com mães, né? Então a gente vai se adaptando, então vai aumentando, aí você vai, tá bom. Exato. E quando você vê, você fala, meu Deus, aonde eu cheguei? Sim. E essa mudança, essa transformação que você teve no seu processo de emagrecimento, né? Você notou alguma diferença em termos do seu trabalho, da sua eficiência? Ou você percebeu que houve alguma mudança nisso ou não? Com certeza. Eu falo que quando a gente está bem com a gente mesmo, a gente reflete, né? Reluz. Eu acho que a beleza, ela é de dentro para fora. Você pode até cuidar muito do cabelo, viver sempre maquiada, sempre muito bem vestida, mas se você não cuida da sua saúde em um todo, né, de dentro para fora, eu acho que não importa tão bonita como você tá, porque você não vai se sentir, né? Isso é importante, que parece que a gente tem uma áurea, né? Sim. Igual você falou, um brilho de dentro para fora. Sim, e se você não tem essa chama seja ali dentro, né? Você não consegue, por mais bem vestido que você esteja, por mais bem cortado o seu cabelo, Sim. bem pintado, você não vai conseguir transmitir
tanta beleza quanto poderia. Com certeza. É isso? Mas você falou que você sempre foi muito vaidoso. Sim, muito. Mas como que era a relação com com a comida, com a nutrição mesmo em si? Você fazia dieta? Então, em uma época da minha vida fiz dieta, né? Me cuidava muito, já tive o corpo que eu sempre sonhei em ter. Só que aí depois, eu acho que, como eu falei, por alguns gatilhos, né, que a gente vai tendo, porque isso liga muito também ao seu emocional, né? Em algumas pessoas não conseguem ter esse equilíbrio e você se deixa levar. Então, chegou um ponto que eu me deixei levar e engordei de novo. Só que aí, graças a Deus, eu tive um clique, falei, cara, onde que eu tô indo? Eu preciso mudar isso. E aí procurei vocês, inclusive. Obrigado, sou grato demais por esse acompanhamento. E eu já tive, assim, já passei por vários médicos, mas eu realmente agora eu sinto que eu me encontrei aqui na clínica. Tá prazeroso fazer clínica, não tem dificuldade? Zero dificuldade, não passo fome, tá tranquilo, porque antes eu ficava nessa busca que fosse algo muito rápido, que eu queria emagrecer rápido, aí eu fazia uma dieta super louca para ir para um carnaval ou para fazer alguma coisa, só que aí depois eu engordava tudo de novo. Porque parece que eu queria que fosse só naquela época. E agora não, eu sinto que é pra vida. Sabe? Eu quero que seja pra vida e que seja lento mesmo, seja devagar. Porque eu acho que nada que é extremo demais se mantém. Né? Então, eu acho que tem que ser uma qualidade de vida, mas que seja o seu estilo de vida ali. Não só uma dieta, né? Eu acho que isso é pra vida. A gente fala muito isso aqui, assim, para o paciente, é lógico que tem pacientes e pacientes, né? Então tem paciente que vem aqui já com muita comorbidade, a gente não tem como fazer desse jeito. Mas a gente fala muito que o social faz essa questão do emocional, estar ali com seus amigos, você tá curtindo, e aí voltar pra sua rotina, saber voltar. Sim. Né? Então, sempre volta. Saiu, volta. Agora, tem gente que não pode. E tem um equilíbrio também, né? Eu acho que tudo com equilíbrio é mais interessante, porque, como eu falei, o extremismo não se mantém. Não. Então, quando você é extremo demais, como que eu, uma pessoa que sou completamente boêmia, gosto de estar num bar com os amigos, gosto de beber, gosto todos de nós, comer... né? Não é só você não, todos nós aqui a gente... Então, não tem como a gente viver ali numa vida completamente fitness. E isso você tem que ir com seu estilo de vida, né? Tipo, vai ter a pessoa que gosta mais de viver essa vida fitness. Eu tenho amigas que vivem essa vida, mas eu gosto de ter um equilíbrio, eu gosto de ter uma vida social, eu preciso ter essa vida social, né? Até por causa do meu trabalho. Então eu penso assim. Perfeito. Tá certo. Perfeito. Eu acho que também pensa da mesma essa questão desse equilíbrio aí, a gente tem que entender que a gente fala muito isso aqui, a gente é o resultado do que a gente costuma fazer no dia a dia. Sim. A maioria das vezes, o que você faz, na maioria das vezes, é o resultado que você vai ter. Sim. Então, se você faz coisas esporádicas, você vai ter resultados esporádicos. Se você mantém uma frequência onde você tem um estilo saudável, na sua grande maioria das vezes, você com certeza vai ser mais saudável, mais belo, mais magro e assim por diante. Né? Vamos lá, conectando aí com a saúde interna e a beleza, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Você trabalha diretamente com a autoestima e a beleza das mulheres aí. Sim. Né? Você enxerga que essa relação da saúde e a beleza, ela tem uma relação muito próxima? Acho que você já falou mais ou menos sobre isso, mas eu queria ainda aprofundar um pouco mais sobre isso, tá? Uma pessoa saudável ou uma pessoa não saudável, ela consegue ser bonita? Olha, na sua visão. Na minha visão, eu acho que a saúde em si, ela engloba tudo isso, né? Então eu acho que se você cuida da sua saúde mental, né, da sua saúde corporal, eu acho que como eu te falei, ela reluz. Então é necessário você cuidar primeiro da saúde interna, para depois você cuidar da saúde externa, né? Porque é como se fosse uma roda da vida. Se tem uma área da sua vida que não está legal, eu acho que todas as áreas da sua vida vão ter né, essa quebra. Exemplo disso aí, por exemplo, você pega um monte de cabelo aí, né? Você faz um monte de cabelo e tudo mais. Então, e cabelo é nutrição.
né? Sim. Então, o cabelo, você precisa estar bem nutrido para que você tenha um cabelo forte, um cabelo... E nutrição são nutrientes, é isso? Exatamente. Então, se você tem um intestino ruim, Não absorve nutriente nenhum. que não absorve nutriente, a chance do Tássio conseguir resolver o problema do cabelo dela melhora muito, mas vai ficar, né, deficiente ali, vai cair, ter queda de cabelo, né, e assim por diante. Então, o que você falou aí da saúde de dentro para fora é muito importante, mas eu percebo que às vezes o gatilho externo também ajuda na saúde interna. Né? Então, às vezes Mas porque o Fernando não sabe, mas assim, por exemplo, vai lá pra pintar o cabelo, tem um teste pra fazer. Sim. Você faz um teste. Como é que Aí é isso? não é assim, seu cabelo tá detonado, tá seco, tá poroso, aí passa lá no teste, ixi, rebentou. Ele não deixa. Eu não faço a Ele não a faz. química. Ele não sabe dessas E coisas. às vezes existe, às vezes a gente faz um teste até em cabelo natural que não tenha química e esse cabelo ele rompe. Por quê? Porque ela tá faltando algum nutriente. Ela precisa procurar um especialista que vá realmente olhar qual que é a deficiência, né, do cabelo, o que tá faltando ali. Então, quando eu falo que a beleza ela é de dentro para fora, é sobre isso. Não, eu imaginava, mas não imaginava que era tanto assim. Não, Então, sério. É lá então com tem, ele. a hora que você testa ali, se o cabelo não resiste, não dá o que fazer. Não tem o que fazer. Então, tem que Já ter vai, a uma gente noção. já olha os cabelos dele, já vai lá louca pra fazer. Fala, não, calma. Não Vamos fazer um teste aqui. Se você passar no teste, já fica com medo da prova. Essa questão da saúde feminina aí e tudo mais, né? Você trabalha muito diretamente com mulheres aí, que você lembra de algum caso de transformação aí de alguma mulher que chegou aqui com uma baixa autoestima? Acho que deve ter vários, né? Tinha Porque separado ele do pega- marido, tava Ele pega desiludido com a alguns vida. cabelos e depois sai dali que eu falo, meu Deus, que trem mais lindo. Ai, tá, agora eu quero ficar daquele jeito. Ele, não, amiga, para. Gente, na verdade tem muito isso. E isso, assim, é até engraçado que eu falo que quando a mulher, ela tá com algum problema, ou quando ela separa, ela procura logo o cabeleireiro, não é o psicólogo. Então nós somos o psicólogo e o cabeleireiro, né? E assim, existiu vários casos de mulheres que estavam, assim, deprimidas, né? Que passaram por separações traumáticas, que fizeram uma transformação e que realmente mudaram, já procuraram academia, já. Então, assim, tem O vários start ali da mudança da start. saúde dela foi ali no Total, cabelo. no cabelo, Que exatamente. E Então, chega lá e desabafa mesmo, né? Desabafa Chega mesmo. falando pra você. Você deve ter passado por situações assim, falando, meu Deus, o que eu falo pra ela agora? sim, com certeza, é o que mais tem, porque às vezes eu tenho que ser um pouco polido também para eu não falar o que eu não devo, né, para ela, porque ela tá abrindo a intimidade dela para mim e eu tenho que ter uma resposta ali sábia naquele momento para ela. Então, assim, acaba que a gente é isso. Chacoalhar e ao mesmo tempo chacoalhar devagar. Devagar, é tipo isso. Deixa eu perguntar uma coisa aqui, isso aqui é uma curiosidade minha, tá? A maioria das mulheres reclama do marido lá no salão, ou não? Geralmente, assim, a maioria reclamam de relacionamentos ou da falta deles, porque não tá tendo muito. Foi algo que a gente tava pontuando antes de começar isso aqui. Isso é A gente interessante. falando aqui já sobre essa questão, porque eu falei, ainda brinquei, falei assim, ó, ele perguntou se ele ia ficar, você tá mais, eu falei assim, gente, ele não pode ficar mais bonito do que eu, não. Ele falou assim, é um orgulho o homem ter a mulher. Não, isso é verdade. Na bonita. verdade, assim, para nós homens, não é ter dinheiro, não é ter carrão, é ter a mulher mais bonita. Eu dei sorte que eu tenho a mulher mais bonita do mundo. Gente, mas isso é muito raro hoje em dia, tá? Eu digo porque a maioria das minhas clientes, das minhas amigas, elas falam que os homens de hoje em dia, eles estão tão metrosexual que eles estão se cuidando muito, esquecendo da mulher que está do lado e se valorizando mais. Então, assim, a maioria deles, inclusive algumas amigas falam que são os princesos de hoje em dia. Então, a maioria deles estão, assim, tão vaidosos que eles estão esquecendo de olhar a beleza da mulher. Quem casou, sabe? casou. Quem tá? casou, casou. Não, mas isso é verdade, porque assim, você toda a sinceridade do mundo. Não adianta você, o machão, ser bonitão aí, todo saradão e tá andando com uma mulher feia do lado, viu? Então valorize sua mulher, É isso. trate ela bem, tá? E dê dinheiro pra ela gastar lá no salão pra ficar mais bonita. É isso. Isso é bom, isso é importante. Dê dinheiro lá pra coitado, se arrumar. Faça seu papel, né? É isso.
mais? Bora falar agora um pouquinho do Tássio relacionamento, o Tássio Quer tocar naqueles assuntos mais... mais doídos? polêmico. Eita, Tássio, gente. ele vai Esse eu passo Deus pra é mais. Tá preparado aí, Onde Tássio? eu vim parar. Mas o Tássio, ele assim, ele é muito charmoso, ele é muito bonito, ele é muito carismático. Obrigado. E eu acho que ele deve encantar não só as mulheres, como os homens também. Então tem uma fila aí de pretendentes. Tá solteiro? Tô solteiro. Olha, gente. Solteiríssimo. Ô, E tô Tássio, me curtindo nessa fase de solteiro, pra ser sincero. Se amando. Eu tô me amando, tô me cuidando. Como isso é importante, né? Porque eu saí de um relacionamento recente, onde eu era casado. E acho que todo mundo, quando termina um relacionamento, você fica com a autoestima baixa, né? Então, assim, hoje eu tô muito bem entrando nessa fase de gostar do meu momento, de estar solteiro, de estar me cuidando, gostando da minha companhia, de estar em casa, sozinho, comigo, que eu não gostava. Né? Você tá assim, no ápice, assim, o Tô sucesso, muito feliz. Não. salão lotado. É isso que eu tô falando. Cheio da grana. Ah, bonitão, amém. né? Cheio da grana, bonitão. Famoso. E agora? Recebe Que mais. você quer? Aí vem a pergunta: recebe mais cantada de mulher ou de homem? Dos dois. Dos Vocês dois. acreditam? Gente, é incrível. Assim, eu falo que eu tenho um chama muito grande pra mulher, eu não entendo. Eu não sei se elas... E a maioria eu falo, às vezes, que eu sou gay, e elas nas festas. Tássio, mas você olha, você vê, muitas suas clientes, as mulheres estão mais carentes, não estão? Muito. Estão muito carentes, eu olho muito isso. Então, quando ela vê, ela fala assim, não, vai que muda, né? Não é? Então, Não vai demais, gente. Então, assim, quem tá casado eu vejo, porque eu tenho em casa e eu vejo as cantadas daqui. Existe aí? Eu nunca escutei. Não. E aí eu vejo que elas estão muito carentes, assim. Então Sim. elas querem se pendurar ali a qualquer coisa. Gente, mas eu ouço falar muito, né, que está faltando homem no mercado. Principalmente aqui em Goiânia. Sabia? Gente. Na verdade, eu tô achando que é no Brasil todo, É, no né? mundo todo, não sei. Parece que as coisas começaram a se inverter, né, Cássio? Então, assim, você é um homossexual assumido, Sim, né? sim. E não tem problema com isso. Não. Muito feliz assim. E as pessoas, o que eu percebo hoje no público nosso, né, nas pessoas, é que às vezes eles não conseguem se identificar nem sendo um homossexual e nem sendo um homem. Então ele fica no meio do caminho, não vai nem para um lado nem para o outro. É isso. E eu acho que quando as pessoas estão no meio do caminho, ela tá perdida, Fica frustrada, né? né? Acaba se frustrando e tudo mais. Então, a partir da hora que você define um caminho, né, o que você gosta de fazer, e tá tudo certo, eu acho que a pessoa tem que ser feliz, né? Exatamente. Mas assim, você percebe que na sua profissão acho que é mais comum, né? Mas você já sofreu algum preconceito com isso, cara? Fernando, eu sofri muito preconceito na minha infância, na minha adolescência. Eu acho que isso é muito relacionado a quem você é. Então, eu acho que as pessoas, eu falo isso sempre, eu acho que as pessoas não têm preconceito com o homossexual, elas têm preconceito com a classe social. Então, existe ainda assim um preconceito muito grande, né? Hoje em dia eu não sofro esse tipo de preconceito mais porque hoje eu conquistei meu espaço, então eu tenho um posicionamento, né? Eu sou uma pessoa que tive essa infância e essa adolescência, vamos dizer, traumática, porque a gente sabe que passar por isso é doloroso, né? Mas hoje em dia eu sou uma pessoa respeitada, assim, então Bacana. só que existe aquelas pessoas que sofrem muito com isso, e assim, é lamentável. E essa transição sua, tocando um pouquinho nesse assunto, essa transição sua, quando você se descobriu, você falou assim, eu gosto de homem, eu gosto desse lado aqui, foi muito difícil para você isso? No início foi, porque eu vim do Nordeste, então, assim, lá é muito. Então, assim, meu pai, um senhor sem instrução, né, que lá o cabra tem que ser macho. Então, isso foi muito difícil para mim. E eu me assumi muito novo. Então, assim, eu era cobrado
todos os dias uma namorada, todos os dias que eu levasse uma menina em casa. Então, assim, eu chegou um ponto que eu falei assim, eu não vou aguentar, eu vou ter que falar o que eu sou e pronto. Só que, assim, de início ele não aceitou muito bem, mas hoje eu tenho uma relação incrível com meu pai. Meu pai veio pra cá com a minha mãe também, com meu irmão. Então, assim, todos me tratam muito bem, me amam, me aceitam. E eu acho que isso é muito importante. Vocês que têm filhos, vocês sabem, eu falo que quando os filhos têm o apoio do pai, da mãe, da família, então eles não sofrem tanto com o mundo, entendeu? Porque eles têm amor em casa, eles têm o apoio dentro de casa. Eu falo muito isso, assim, diferente de qualquer coisa, né? Porque quando é criança, é criança. Eu falo, hoje em dia a gente sexualiza muito a criança. Sim. Então é diferente seus meninas, seus meninos, desde do infantil, eles ficam muito, o João vai namorar, a Maria Fernanda. Eu falo, gente, eles são crianças. Deixa a criança brincar, porque vai acabar essa fase de brincar. Com certeza. E aí a mãe e o pai, eles querem que os filhos sejam felizes. Sim. Então eu acho que, por mais que doa em você, na sua mãe, é muito mais, porque eu imagino ali. Então dói muito, você quer que eles sejam felizes, independente do que aconteça ali. Independente do caminho que seguir, eles têm que ser felizes, né? Então, assim, eu acho que a felicidade é você fazer o que você quer que faça. A vida é sua, né? Sim. Então você precisa de ser feliz ali e tudo mais. Então, assim, a dificuldade que você teve não foi só uma dificuldade financeira no início, né, Tássio? Então tinha uma dificuldade emocional ali, de se aceitar, ele não sabia por onde... A gente não nasce sabendo, né? Não. Então a dificuldade foi muito grande. Muito. Cada vez que eu converso contigo, terapia, mais... Gente. Eu falo, ele tem que fazer um curso para ensinar. Ele tem que ensinar, ele tem que começar a colocar o pessoal aí que às vezes a autoestima tá lá embaixo. Tem muita gente que fala, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo, eu tô perdido. Hoje em dia a gente tem uma geração de jovens muito perdida aí. Né? Então, você ensinar, você mostrar pra pessoa, assim, calma aqui, deixa eu te ensinar isso aqui. Existe um caminho. Né? Existe um caminho. É lógico, todo caminho pra tudo é difícil. Quanto mais eu converso com o Tássio, mais eu admiro, viu, Tássio? Obrigado. Parabéns aí pela sua trajetória. Vamos pro bate-pronto aqui? Bora. Bora? Bate-bola, assim, a gente joga, você responde aí. Vamos lá. Que vem do seu coração. Na sua opinião, tá, Tássio? Então você pode... Quer começar? Me dá uma referência profissional, assim, alguém que te inspira, que você olha. Gente, eu me inspiro muito no Romeu Felipe, no Mário Henrique. Inclusive, assim, são dois profissionais incríveis, que hoje são um dos maiores do Brasil. Me inspiro muito neles. Mas eu tenho muitas inspirações aqui mesmo em Goiânia. Existem muitos profissionais incríveis aqui em Goiânia que a gente precisa enaltecer também, né? Porque eu acho que existe uma competição no meu mundo ali, no meu meio, mas existe muitos profissionais bacanas e a gente tem que enaltecer o trabalho deles mesmo, né? Eu acho que tem cliente para todo mundo, né? Exato, eu acho que assim, o sol, eu falo, gente, o sol nasceu para todos e cada um tem sua estrela, então assim, não importa, o que é seu, não tem quem tome, entende? Também concordo. Tássio, o que você gosta de fazer quando você não está trabalhando? Gente, eu tô amando ficar em casa, eu tô amando ler livro, assistir série, gosto também de sair com os meus amigos, eu amo estar com os meus amigos, ir em um barzinho, um restaurante. Um pagodinho, né? Pagodinho, adoro. Então, beleza. Você acha que nasce ou se conquista? Olha, eu te digo, se eu for levar por mim, eu conquistei, tá, gente? Porque eu não era bonito. Hoje eu me sinto bonito, porque eu conquistei essa beleza. Mas eu acho que a beleza, como eu falei, é você se sentir bem, é você se sentir bonito. Não importa com padrões. Hoje em dia as pessoas estão indo muito por um padrão de beleza, de estética. E eu acho que vai além de padrão, né? Então, se você se sente bem, se você se sente bonita, bem com você mesmo, você nasce. Enfrenta o né? mundo. Enfrenta o mundo. É isso. A beleza, ela abre portas, na sua opinião? Com certeza. A beleza abre portas e é muito além disso, né? Eu acho que se você se sente bem, se você se sente bonito, cara, você conquista lugares, espaços que você jamais imaginaria. Eu sou prova viva disso. O posicionamento é outro. É né? outro, exatamente.
Bom, você já falou, né? Mas beleza sem saúde não tem, Não né? tem. Não tem Não como. tem. Então, É isso, gente. Quem vem primeiro aí, beleza ou saúde? Saúde. Saúde Com vem primeiro. certeza. Com certeza. ter saúde. Ter saúde e ter beleza dá mais dinheiro, Tássio? Com certeza, gente. Se você tem essas duas áreas da sua vida equilibrada, você ganha mais dinheiro, você é mais confiante. Então, eu tenho certeza que isso aí eu digo por mim mesmo, né? Quando eu cuidei mais de mim, da minha saúde, da minha beleza, eu me senti uma pessoa muito mais, como que eu posso dizer? Muito mais eficiente. Eficiente, sim, e o seu posicionamento, né? Seu posicionamento é outro. Total. Perfeito. Na minha visão também, eu acho que não existe... Muita gente foca no dinheiro, né? Sim. Eu quero ganhar dinheiro, e esquece da saúde, esquece da sua postura, da forma de conversar, Sim. da forma de se vestir, do seu cabelo, né? Sim. E a hora que você percebe que você primeiro tem que cuidar de você, para depois você conquistar o mundo, as coisas mudam, né? São totalmente diferentes. É isso mesmo. Essa questão que a gente falou de energia, né? Então você tá emanando ali uma energia muito boa, Sim. né? Então você tá bem com sua saúde, você Exato. tá bem com seus amigos, tudo ali, não importa a situação. Aí isso. você atrai muito mais, né? É isso. Então vamos finalizando aqui. Eu queria fazer uma perguntinha, eu faço uma, você faz outra, tá? E depois a gente finaliza para liberar o Tássio aqui, porque nós vamos fazer outros, tá? Olha. Mais profundos ainda. Mas, Tássio, quando você olha para trás, aquele Tássio lá de... Como é que chama a sua cidade mesmo? De Brejo do Cruz. Brejo do Cruz. O que você diria pro Tássio daquela época? Com a experiência que você tem hoje. Eu diria para ele se acolher mais, para ele ter mais amor por ele, sabe? Porque eu acho que eu me cobrei muito durante a vida inteira. Então, assim, eu diria para ele se acolher mais. É isso. Qual que é a mensagem agora? Qual que é a mensagem que você passa para quem tá te ouvindo, para quem tá te escutando, com relação a essa questão do posicionamento, com relação à saúde, a se cuidar mais? Passa essa mensagem, porque muita gente, eu já te falei, você inspira muitas pessoas. Então, Sim. assim, às vezes essa mensagem vai para aquela pessoa que tá ali assim, nossa, queria ser igualzinho. Quem tá começando agora, aquele cabeleireiro que tá ali, que não tá ganhando, tá perrengue. Tá saturado lá. Já não tá aguentando, mas não tem dinheiro para pagar as contas. O que você diria para ele, Tássio? Gente, então, eu diria para que você acredite em você, que você não deixe que ninguém fale que você não é capaz, cuide do seu psicológico, da sua saúde mental também, que eu acho que é muito importante. Então, você não dê ouvido para a sua volta e vá no seu propósito com fé, determinação, que vocês vão conseguir tudo que vocês quiserem. É isso. Que bacana, que bacana. Gente, para quem quiser conhecer o Tássio, né? Eu vou deixar aqui o Instagram do Tássio. Tem mais algum outro canal, Tássio? Eu acho que o Instagram é melhor, né? Então eu vou deixar o Instagram do Tássio aqui. Só procurar o Tássio também no Art Blanc, o salão mais conceituado de Goiânia. Não é isso, Tássio? É isso. Até a sintonia de lá do salão é boa. A gente fica viciado. Obrigado, gente. Obrigado. Seja muito bem-vinda, é um prazer te receber aqui. Eu quero agradecer demais a vocês dois pelo convite, gente. Fiquei muito lisonjeado com esse convite. Confesso que fiquei um pouco nervoso, porque eu nunca tinha feito. Mas quero agradecer demais. Vocês são dois profissionais assim, que eu admiro e eu quero estar sempre perto. Obrigado mesmo. Obrigada. Finaliza pra gente aí que eu não sei falar daqueles... Tá, então, gente, segue, compartilha, curte, segue o Tássio, vai lá olhar os cabelos, você vai ver, vai passear lá, vai fazer nem que seja a unha, vai lá bater um papo com ele, que ele vai te dando essas dicas de, seu cabelo fica melhor assim, 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 você tá com a autoestima baixa, vai ficar com ela elevada rapidinho. E que pra você que é homem aí, dê dinheiro pra sua mulher e gastar lá. É isso. E se preparem que vem muito mais por aí, tá? O próximo episódio será fantástico também. E sempre com pessoas tão interessantes quanto o Tássio aí, né, amor? É isso aí. Diferenciadas, pessoas que saíram do nada, construíram alguma coisa e se preocupam com a saúde. É isso que a gente faz aqui. Sempre voltando aí pra estimular a sociedade aí, tá? Obrigado, gente. Acabou. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau.